Muito bem, o tema de hoje é a Sociedade das Minas Gerais. Na aula passada, eu tratei do impacto da descoberta de ouro em grandes quantidades na América Portuguesa na economia mundial. Hoje, o objetivo é abordar o impacto dessas descobertas na própria América Portuguesa, preferencialmente, embora seja impossível, do meu ponto de vista, se limitar a observar apenas o que ocorre na América Portuguesa. Então também farei alguns ganchos, alguns apanhados com contexto internacional, retomando então um ou outro ponto da minha exposição da semana passada, mas de modo apenas indicativo. Hoje o foco é a América Portuguesa por ela mesma. Bem, os impactos dessa descoberta, eles são profundos. De início, pessoal, eu proponho uma aproximação com esse problema em termos demográficos. Tenham em mente números aproximados da população da América Portuguesa no século XVIII. Em 1700, a população da América Portuguesa estaria em torno de 300 mil. Portugal, na mesma época, tem cerca de 2 milhões de habitantes. América Portuguesa, 300 mil, Portugal, 2 milhões. Um pouco a mais, um pouco a menos, mas a escala nos ajudará a pensar. Isto é, o movimento desses números a partir de duas coordenadas. O que nos interessa aqui não é um número exato, não é um número preciso, inclusive porque nós não temos esse número. Essa estatística não é precisa para essa época. Mas a exemplo do que nós já fizemos na aula passada, lembram quando a gente brincou um pouquinho com as escalas então dessa produção do ouro e tiramos algumas conclusões, independentemente da precisão ou da imprecisão daqueles números, tendo dois marcos, dava para tirar conclusões significativas comparando um com o outro, mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Portugal tem cerca de 2 milhões de habitantes em 1700 e a América Portuguesa cerca de 300 mil. Nos 20 primeiros anos da mineração nas Minas Gerais, entre 1700 e 1720, Portugal perde por ano entre 5 a 6 mil pessoas que se dirigem para a América Portuguesa em função das Minas Gerais. Então, nesses 20 primeiros anos do século XVIII, Portugal perde a sua população entre 5 a 6 mil pessoas por ano para a América Portuguesa. Esse número aumenta entre 1720 e 1760, entre 8 e 10 mil habitantes de Portugal deixam o reino em direção às Minas Gerais. Mas o que isso quer dizer? São 2 milhões de habitantes, não parece ser tanta gente? Não, é muita gente. Tanto é que a população da América Portuguesa, em função desses fluxos migratórios de Portugal e também de fluxos, enfim, de outras partes, mas quer dizer, esse fluxo migratório de Portugal é um dos grandes responsáveis por essa movimentação geral da população da América Portuguesa, que implica então num crescimento populacional. Entre 1700, quer dizer, de 1700, esses 300 mil se convertem 60 anos depois em 1 milhão e 500 mil. Um crescimento substantivo, portanto, da população global da América Portuguesa, em função não exclusiva, mas de modo determinante, de modo muito preponderante, desse aumento da população das Minas Gerais. É um aumento rápido para a escala da época. A quantidade de gente que é muito baixa em comparação com as escalas do mundo de hoje, mas em comparação com os próprios termos da época, é uma movimentação demográfica muito acentuada. Aliás, pessoal, falando nisso, tenham em mente que o século XVIII implica uma grande modificação na história do mundo em termos de população. Sabe por quê?
Porque a partir do século XVIII, a população mundial começa a crescer sem conhecer nenhuma queda significativa nos seus indicativos globais. Esse crescimento populacional, que tem início, então, de um modo seguro, de um modo firme, sem decréscimos, sem grandes instabilidades, no século XVIII, é responsável por essa verdadeira catástrofe que é o mundo atual, em termos de quanto... 7 milhões, é isso? Bilhões, 7 bilhões, não é? Acho que é 7. Enfim, a gente daqui a pouco erra, não, são 6, são 8, né? Como se 1 bilhão fosse um número qualquer. Isso, exatamente. Isso, até terminar o raciocínio já nasceram mais uns aí. Então. 7 bilhões de habitantes, né? Claro, a curva ela é muito acentuada no século XX, né? Mas no século XVIII é que tem início, então, esse crescimento para nunca mais abaixar. Até então, a tendência de crescimento da população humana, ela era mensurável a partir de um movimento com altos e baixos. Era uma espécie de uma média desses períodos de crescimento, que estabelecia, então, uma vantagem em relação aos períodos de decréscimo. Bom, as Minas Gerais são um pedacinho disso. Na verdade, aí não há um crescimento de pessoas, há mais um deslocamento de pessoas. Esse deslocamento de Portugal e também esse deslocamento dentro da própria América Portuguesa, que não implica aí, obviamente, um aumento das estatísticas ou dessa aproximação populacional da própria América Portuguesa. Como quer que seja, né, há deslocamento, então, de pessoas de Pernambuco, do Recôncavo Baiano, do Rio de Janeiro, que são os principais centros urbanos dessa América Portuguesa, até o advento das Minas Gerais. Isso para começo de conversa. A partir desses números de população, né, afinal de contas, se nós fazemos história, estamos sempre falando de pessoas, esses números, a quantidade de gente, ela tem que ser sempre pressuposto para as nossas análises históricas. Qual que é a escala da população humana a qual nós estamos nos referindo e que subjace, então, aos processos, aos acontecimentos que nós estamos observando? Essa é uma questão inescapável. Tendo isso em mente, nós podemos começar, então, a indicar alguns impactos mais práticos, alguns impactos de ordem material na vida desses habitantes da América Portuguesa. Bem, a descoberta do ouro nas Minas Gerais, né, implica de imediato crescimento populacional, implica de imediato ocupação territorial, né, em regiões até então não habitadas de modo extensivo por europeus e seus descendentes. Implica, né, a abertura de um mercado consumidor para gêneros de subsistência. O grosso do que as pessoas comem em Minas Gerais vem de fora das Minas Gerais. Tem roça, criação de mantimentos, enfim, agricultura para subsistência, mas isso é pouco. A maioria da subsistência das Minas Gerais vem de fora das Minas Gerais. Há também a abertura de um mercado consumidor por escravos africanos. As Minas Gerais dinamizam o tráfico de escravos, seja aquele originário da Guiné, seja aquele originário de Angola. Há um aumento, então, do abastecimento de escravos africanos para o Brasil. As Minas Gerais implicam também muito rapidamente, né, no esvaziamento parcial de outros setores produtivos da colônia. Me refiro principalmente ao setor açucareiro. O setor açucareiro sofre impacto negativo desse advento rápido da mineração nas Minas Gerais. Há um deslocamento de pessoas, há transferência de recursos, e há também uma concentração do abastecimento de escravos
em Minas Gerais, em detrimento dessas outras regiões. Também é consequência disso tudo, inflação. Os produtos têm os seus preços aumentados. Esses produtos, então, que correm para as Minas Gerais, esses gêneros de consumo nas Minas Gerais e, inclusive, os escravos. O preço dos escravos tende a aumentar pelo aumento da procura na América Portuguesa em decorrência das Minas Gerais. E uma outra situação que completa esse cenário é o advento de crises de subsistência, de fome, isto é, as numerosas, cada vez mais numerosas bocas de Minas Gerais comem tudo o que ela produz de início e tudo aquilo que chega como gênero de subsistência muito rapidamente, né? Então, crises de subsistência pautam esse cenário inicial das Minas Gerais no começo do século XVIII. Vocês vejam, então, que não se trata apenas, né, da abertura de uma região até então não sistematicamente incorporada nos padrões da colonização portuguesa da América, mas sim uma aceleração, uma dinamização que implica alta dose de conflituosidade social nessa região. Não há como evitar isso nos seus primeiros anos de existência, né? Bem, observemos aqui, né, para a gente não perder aí a familiaridade com os gráficos, tomemos apenas um indicativo dessas representações econômicas. Temos aqui, então, um gráfico publicado na obra do Stuart Schwartz, Segredos Internos, Engenhos e Escravos na Sociedade Colonial, uma obra referencial muito importante para os estudos da colonização portuguesa da América. Temos aqui, então, preço do açúcar branco, isto é, aquele açúcar mais refinado, aquele açúcar de melhor qualidade, é o mais puro dos açúcares produzidos na América Portuguesa, recebido pelos engenhos da Bahia, entre 1550 e 1768. Apenas o açúcar branco, apenas na Bahia, o preço recebido, então, por esse açúcar. Bem, começa aqui em 1540, vamos de 20 em 20 anos, até 1780. O que eu quero observar aqui, né, é que, a despeito de tantas e tantas coisas que nós poderíamos extrair dessa representação gráfica da economia do açúcar no recôncavo baiano, né, e lembrando sempre que a economia do açúcar ela é absolutamente nodal para o conjunto dessa economia colonial, o açúcar é o principal produto, é a principal fonte de renda, é a principal fonte de valor dessa economia colonial. Mesmo a mineração nos seus picos, né, ou no seu pico ali entre 1750 e 1760, dificilmente bate essa pujança que o açúcar continua a experimentar também no século XVIII. A despeito de tantas e tantas coisas que nós poderíamos extrair daqui, né, se vocês forem, enfim, observadores atentos, poderão reparar numa variação significativa no padrão de altos e baixos desse preço. Se isso daí fosse o coração de vocês, o médico ia ficar preocupado em primeiro lugar, né, porque tem muito alto e muito baixo rapidamente, né, então uma coisa meio, um coração batendo de maneira muito irregular, né, mas a partir de um certo momento, né, a distância temporal, mensurada então pelo eixo horizontal, a distância temporal entre os picos e as baixas diminui. As variações estão acontecendo em períodos de tempo mais comprimidos. Observem isso a partir daqui. Esta segunda metade do gráfico, né, apresenta variações mais rápidas. Elas estão comprimidas a partir de 1680. Ao passo que aqui, embora observem-se grandes variações, né, elas tendem a ser mais distribuídas no tempo. Vocês estão observando isso daí? Sim? A que se deve isso? Esse aumento da instabilidade no preço do açúcar branco do recôncavo baiano? Há uma série de fatores. Não há um único fator a explicar isso, inclusive porque aqui nós temos representação de uma variável de ordem econômica que é estrutural da economia colonial. Não é uma coisa
coisa qualquer que está sendo mensurada aqui. É algo que agrega um conjunto de fatores muito diversificados. Mas dentre esses fatores, nós temos então, né, esse solavanco provocado pelo advento da mineração. O esvaziamento parcial de setores produtivos açucareiros, a inflação, sobretudo do preço dos escravos, né, a diminuição de mão de obra disponível para trabalhar nas plantations. Temos aí, então, né, um impacto em termos de um aumento de uma estabilidade que nós poderíamos caracterizar como presente em todo esse cenário. Quer dizer, essa é uma economia agrícola, essa é uma economia frágil, né, não tem aí mecanização muito sofisticada. Existem alguns padrões industriais de produção do açúcar que estão presentes aí, né? Mas nada que se compare com o agronegócio dos dias de hoje. Não tem fertilizantes químicos, não tem agrotóxicos, não tem estufas, não tem nada disso. É uma economia agrícola, é uma economia, portanto, sujeita às intempéries, inclusive, talvez principalmente, da natureza. É uma economia, então, que se desestabiliza facilmente. No entanto, nós vemos que essa desestabilização, se não completa, mas pelo menos em termos dessas diferenças entre os picos e as baixas, né, essa instabilidade aumenta a partir de 1680, 1690. Temos aí a mineração. Os grandes conflitos políticos, militares da Europa tendem a reverberar nos ambientes coloniais. Tendem. O que acontece aí? Né? Nós temos a Guerra de Sucessão Espanhola, que se resolve então no começo, nas primeiras décadas do século XVIII. Isso reverbera aí? Sim, mas não de maneira direta. Aí nós precisamos então começar a introduzir algumas filigranas de informação, alguns detalhes e ver até que ponto o tal do contexto faz sentido. Por que eu digo o tal do contexto? Porque um contexto não deve ser apenas, aliás, não deve ser, fundamentalmente, uma colagem de características da época como um cenário a explicar uma questão específica. Um contexto deve, para nós historiadores, ser construído a partir da informação específica, ou a partir do fator específico que nós queremos analisar. É o específico que nos dará o critério de construção desse contexto. Caso contrário, nós teremos contextos disponíveis em gavetinhas, em enciclopédias, né, em sites, vocês entendem, né? Enfim, mesma coisa. Né? Disponíveis e aí simplesmente colaríamos contextos a esses acontecimentos, a esses fenômenos que nós queremos entender. Aí a coisa não funciona. Então eu digo, Guerra de Sucessão Espanhola, ok. Isso tem a ver, então, com o funcionamento da economia colonial, mas de modo menos direto do que o advento da mineração. De todo modo, tenham em mente que a política europeia, ela reverbera nos ambientes coloniais. Né? E não há guerra, não há conflito direto, né, entre colônias que não seja uma determinação das suas metrópoles, que não seja uma determinação da geopolítica oriunda da Europa. Tem dinâmicas próprias na América, claro, mas os grandes conflitos, eles são decididos lá. E aqui em ambientes coloniais, eles se transformam de acordo com as circunstâncias. Bem, sigamos em frente então. Né? Temos aqui essa instabilidade, temos aqui esses solavancos. Entendamos, então, que o início das Minas Gerais é muito mais conflituoso do que a sua consolidação. Sim, uma obviedade. Mas isso funciona na medida em que eu quero periodizar agora a história das Minas Gerais em termos dessa conflituosidade. Os primeiros 20 anos das Minas Gerais são de profunda instabilidade política, econômica e, portanto, social. Os primeiros 20 anos. Não por um acaso, nós temos então nesses 20 anos um grande fluxo de pessoas que muito rapidamente se dirige para aquela região, né, onde estão sendo descobertos esses filões de ouro, né,
Muito rapidamente, muita gente se desloca para lá, são criados, então, aglomerados urbanos, né? E as autoridades formais e imperiais demoram a se instalar. Não que elas se instalarão de modo definitivo e absoluto, porque, enfim, conforme nós já discutimos no semestre passado, enfim, e mesmo quem não fez meu curso talvez já tenha lido a esse respeito, não existe autoridade metropolitana que seja absoluta em ambiente colonial. Isso nunca houve, isto é, as formas de administrar um império plural, multifacetado, enfim, global como o Império Português, passavam necessariamente pela concessão de poderes autônomos. Sem essa concessão deliberada, não haveria como funcionar um governo à distância. Não há nenhuma pretensão, então, da parte da coroa de se tornar um governo absoluto, de se tornar um governo direto, né? A coroa desde sempre sabe que as concessões desses espaços de autonomia são absolutamente fundamentais para o bom funcionamento. Mas como quer que seja, é necessário instituir essa autoridade colonial nessas Minas Gerais, porque trata-se de um espaço novo, do nada. Esses 20 primeiros anos, então, essa autoridade ela é bastante escassa. Temos aí, por exemplo, a famosa Guerra dos Emboabas, de 1707 a 1709. Na verdade, não sei se famosa, né? Porque nós paulistas temos a mania de achar que tudo que diz respeito à história de São Paulo é famoso, né? Essa associação entre a história de São Paulo e a história do Brasil, ela parece natural, né? Assim, qual que é a relevância da Guerra dos Emboabas para o conjunto da história da colonização? É importante, sem dúvida. Mas faz parte de uma mitologia paulista que deliberadamente associou então a história da região com a história de uma nação que ainda não existia e que estaria supostamente sendo criada, né, pela ação desses paulistas, e os bandeirantes aí ocupam uma posição central. Como quer que seja, essa Guerra dos Emboabas, de 1707 a 1709, é um típico conflito caracterizado pela dificuldade inicial de implementação do poder metropolitano nas Minas Gerais. Espécie de vazio de poder. Quem são os Emboabas? Os Emboabas são portugueses não paulistas, forasteiros, que são estigmatizados pelos paulistas, que querem controlar a região dos veios auríferos, que querem controlar o abastecimento, que querem controlar as rotas, as estradas. É uma disputa pelo controle dos recursos e das possibilidades de implementação lucrativa nessa região. Olha, a formação dessas Minas Gerais, né, com base nesses conflitos aí, repito e vou repetir isso até, enfim, vocês ficarem cansados dessa repetição, se processa em ritmo acelerado. Essa é uma grande característica das Minas Gerais. Existem características a distinguirem esse espaço das Minas Gerais de outros espaços da América Portuguesa, em termos econômicos, sociais, políticos, culturais, se vocês quiserem, mas nada disso é responsável pela criação de algo substancialmente novo. As Minas Gerais, elas têm de novidade em relação a outros espaços esse ritmo de processamento, de sedimentação de uma vida social. As estruturas, elas são fundamentalmente as mesmas de outras partes, com ênfases distintas, né? E tudo isso num ritmo acelerado. Eu dizia então que esses 20 primeiros anos são de dificuldades de implementação desse poder metropolitano, né? E de tentativa efetiva de que esse poder se instituísse, né? Em 1717, tem início o governo do Conde de Assumar, né? A capitania de São Paulo e Minas do Ouro, quer dizer, São Paulo e Minas Gerais, grosso modo, estão juntas numa mesma capitania, e a governá-la está então o Conde de Assumar, que assume em 1717 e que governará até 1721. A administração do Conde de Assumar é uma espécie de marco da consolidação
dessa presença, né, de instituições formais metropolitanas nesse espaço colonial. Embora, de acordo com as acertadas palavras do Charles Boxer, autor de um texto que vocês devem ter lido, né, para a aula de hoje, o fim da Guerra dos Emboabas, em 1709, é um primeiro marco dessa consolidação, pelo menos dessa presença, né, do poder metropolitano. O governo do Assumar, de 17 a 21, aí sim corresponde à consolidação dessa ordem, de acordo com as especificidades, com as particularidades históricas dessa Constituição das Minas Gerais, né? Como quer que seja, essa consolidação cobrou um preço alto. O Conde de Assumar, né, ele teve um trabalho tremendo para lograr os objetivos do seu governo. Inclusive, enfrentou em 1720 uma conspiração liderada por Filipe dos Santos, né, que terminou mal para o próprio conde. O conde vivia assustado, parecia que ele detestava essas Minas Gerais, e aí errou na mão do castigo. Quer dizer, Filipe dos Santos era egresso de um extrato alto da sociedade colonial, não deveria pagar os seus crimes com pena capital. Dificilmente isso aconteceria. Porque, afinal de contas, nesse mundo convencionalmente chamado de antigo regime, que se desdobra em ambiente colonial, que corresponde, então, a essas monarquias europeias da Idade Moderna que se espalham por territórios coloniais, nesse mundo, nessa sociedade legitimada como uma sociedade desigual, nessa sociedade fundada na desigualdade entre os seus grupos sociais, um dos critérios de distinção entre um grupo e outro é a distribuição desigual das penas. Uma das formas, então, de reproduzir essa lógica de desigualdade social inerente, né, a esse mundo é a atribuição de penas diferentes a depender da posição social do criminoso, daquele que cometeu o delito. Vocês podem dizer, mas a mesma coisa acontece hoje. Pode até acontecer na prática, né? Aquela coisa então de rico, não ir para a cadeia, não sei o que lá, né? Contrata um bom advogado, entendendo por bom advogado o advogado capaz, né, de protelar, né, usando o máximo de recursos possíveis, a pena. E geralmente no caso daqueles criminosos velhinhos, eles ficam mais velhos ainda, né, e aí pronto, a pena expirou, não sei o que lá, o sujeito morreu antes de ser condenado. São subterfúgios muito comuns, né? Sim, mas a princípio a lei é igual para todos, a princípio. Se na prática não é assim, nós podemos nos indignar com isso. Justamente nos indignamos porque temos uma expectativa distinta em relação à reprodução dessa sociedade. Aqui nessa sociedade, não. Ninguém espera, né, que um escravo e um senhor de escravo paguem com a mesma pena o mesmo delito. Eles podem matar, não a mesma pessoa, né, a pessoa não pode ser morta duas vezes, mas podem matar o mesmo tipo de pessoa, cometer o mesmo delito que eles pagarão com penas diferentes.